Hoje eu vou estar trazendo para vocês gibi do Bip Bip. Eu sinceramente tenho apenas esses dois gibis na minha coleção. São gibis bem difíceis de achar, são antigos e bem raros. Mas ele tem assim bastante curiosidades por trás desses gibis. O Bip Bip, vocês já perceberam aqui que é o Papaléguas. Eu vou estar contando porque essa diferença do desenho no nome com os quadrinhos e outras coisas. Nos quadrinhos eles chegaram no Brasil, assim, esse personagem chegou no Brasil com o gibi próprio em 1974 através da editora Ebal. A editora Ebal, eram publicações bimestrais, essa aqui é de julho a agosto. Ela lançou apenas 4 edições, as 4 no ano de 74. O gibi ele não está num estado muito bom de conservação não, mas assim, é bem difícil achar esses gibis. Então, essa é a edição número 2, a editora Ebal lançou 4 edições. Em 1978, a editora Abril lançou 3 edições. E depois, a última editora que lançou foi a editora 3. Ela lançou em 1985 7 edições regulares, mas esse é o almanaque, que é um almanaque número 1, com republicações, que também saiu em 85. E teve um Almanac 2 em 86 e um Super Almanac também em 86. Então, o Bip Bip nos quadrinhos no Brasil se resumiu a isso. 4 edições Ebal, 3 Abril, 7 edições regulares da editora 3, mais 3 almanacs. Por que do Bip Bip? Os quadrinhos americanos... O nome dos quadrinhos americanos era Bip com 2 S, Bip com 2 S. Então eles fizeram essa tradução para o português de Bip Bip. Ponto. Mas no desenho animado, que foi lançado lá em 1949, já faz tempo, o nome original do desenho animado era, assim, isso meio que traduzindo um pouco do inglês, era Willy Coyote Roadrunner. Que no caso aqui seria o Willy Coyote Papaléguas, que ficou só o Papaléguas no Brasil. Mas ou seja lá nos Estados Unidos, Willy Coyote Roadrunner, não sei corretamente o nome em inglês, não vou lembrar. Eles traduziram para Bip Bip com 2 S. No Brasil, o Papaléguas virou Bip Bip dessa forma. Então teve uma mudança gigantesca em relação ao nome original do desenho animado para os quadrinhos. Por quê? Provavelmente por causa do som que o personagem emitia. No desenho animado, o Papaléguas ele só emitia o som bip, bip. Nos quadrinhos aqui a gente vai ver, não. Nos quadrinhos ele fala assim normal, ele e os filhos dele, ele tem 3 filhos aqui, eles falam de forma normal e o Coiote também. O Coiote no desenho animado ele não falava, ele se comunicava apenas por placas. Teve um único episódio que o Coiote ele chorou de dor. Eu acho que ele riu também nesse episódio, mas foi só um episódio. Fora isso, a comunicação apenas por placas. Nos quadrinhos nem é Coiote, nos quadrinhos ele é um lobo. Nos quadrinhos ele também fala normal. E o Papaléguas lá não falava, só emitia o som. Aqui ele fala de forma rimada, que é uma curiosidade que eu vou mostrar. Tem assim algumas outras curiosidades também, né? Tipo, o Coiote nos desenhos, ele fracassava sempre, né? Mas o criador do personagem falava que todos os fracassos do Coiote nunca poderiam ser advindos do Papaléguas. Ele fracassava ou pela sua estupidez, ou pelos equipamentos que ele sempre comprava. Aqui eu vou abrir um parênteses, né? Quem conhece o universo Warner Bros. Sabe que tudo no Pernalonga, Patolino e tal, e aqui não é diferente, era fornecido pela empresa Acme. A empresa Acme fornecia todos os equipamentos. É uma empresa de fantasia, né, logicamente, mas que fornecia tudo nesse universo do Looney Tunes. Então ele podia fracassar pela estupidez, por esses equipamentos e muitas vezes pela lei da gravidade, nunca pelo Papaléguas. Mas a gente vai lembrar aí, teve 2 episódios que o Papaléguas passou com ônibus por cima do Coiote. Então fugiu um pouquinho
a regra normal. Outra coisa que era uma orientação do criador é que no desenho animado o Papaléguas sempre se locomovesse apenas nas rodovias. Aqui não, aqui uma diferença, ele se locomove para qualquer lugar. O desenho animado apenas em rodovias, mas também teve alguns episódios com exceções. Bom, e no desenho animado, foi criado em 1949, foram 49 episódios, ou seja, não teve tantos episódios. O grosso dos episódios foi criado de 49 até 1980, foi cerca de 40, 45 episódios. E de 1980 até hoje a gente tem cerca de 4 ou 5 episódios apenas, ou seja, poucos episódios recentes. A maioria de 1949 até 1980. E passava muito o show do Looney Tunes. Mas, assim, o Papaléguas era meio que um personagem secundário. O principal ali era o Pernalonga, o Patolino, o Frajola. Ele era mais um personagem ali dentro do universo. E a gente vai ver nos quadrinhos também, a gente tem muitos quadrinhos do Pernalonga, do Patolino, do Frajola, do Looney Tunes, até recentemente está sendo republicado. E aparecem historinhas avulsas do Bip Bip dentro desse universo de gibis. Mas gibi próprio foram apenas esses que eu citei. E eu vou estar passando aqui algumas curiosidades dos quadrinhos. Vou mostrando para vocês rapidinho uma historinha, só para vocês verem a curiosidade do que é uma historinha toda rimada, no caso na editora Ebal. A editora Ebal, a maioria, assim, primeira curiosidade, a maioria, não todos, os títulos eles vinham com duas opções, o condor ou de como o auxílio em terra pode vir nos ares. Existem várias outras historinhas também que eles davam duas opções de títulos, mas não são todas. E a curiosidade é o Bip Bip e os seus filhos sempre rimando aqui nas revistinhas da editora Ebal. Eu vou passar rapidinho, a gente está vendo aqui, né, uma pedra sendo lançada. Que pedrada, puxa vida, que desgraça se batesse na cuca desprotegida. Rimou desprotegida com vida. É um truque bem porcalhão daquele lobo bandido, o lobo bom. No desenho é o coiote, aqui nos quadrinhos o coiote é um lobo, no caso o lobo bom. Ele está aqui, né, é que ele está com um mecanismo que ele criou de jogar pedras. Ainda assim não preciso correr atrás deles. Inventei este, atire no escuro e ganhe um bip-bip com galo na cabeça. Um inocente passante se transforma em vítima surpresa. Num dos lançamentos de pedra ele acertou um condor, não sei como é que vai ser a tradução. Mas tá vendo? Céus, vejam só, um condor, isso mesmo, vem com dor. Foi uma rima bem foleira aqui. Eu tô falando com dor por causa mais dessa rima aqui, vem com dor. Aí aqui ele caiu, né, num monte de cactos, saiu aqui reclamando de dores, né? Puxa vida, puxa, você foi muito azarado. Vamos ver se fica logo curado. Uma rima, o coiote, uau, que no caso é o lobo, né? Eu sou mesmo um camarada de sorte. Aquele condor pode dar uns 50 almoços, fora os lanches. Lá está, Lobo Bom é o seu nome. Nos olhando com que fome. Tá vendo? Lobo Bom, que é o nome dele, rimou fome com nome. Um lobo faminto, vou dar-o fora. Veja, papai, daqui ele não sai. O condor não está conseguindo voar. Puff, puff, não dá. Estou acostumado a levantar voo de lugares altos. Você nunca se atrasa, sempre manda brasa. Tá vendo? Ele não está conseguindo voar. Vamos, vamos, força, força, não vai dar por mais que eu torça. Ele não conseguiu, o lobo pegou direto na frigideira. Agora vou pegar as sobremesas. Aí o Bip Bip e seus filhos fugiram. É hora de se apressar, vamos embora deste lugar. Acharam fora. Não importa, este aqui sozinho vale por todos os outros juntos. Minha carne é dura, me solta, eu amoleço. O diálogo dos dois aqui. E o Bip Bip sempre rimando.
Não temos mais que fugir, mas é um assunto que devemos discutir. Não é justo deixá-lo torrar simplesmente em nosso lugar. Coiote, hoje é dia de banquete, almoços vulgares de Bip Bip podem esperar. Chamou Bip Bip de almoços vulgares. Socorro, não tenho vocação para frango assado. Primeiro vamos fazer um foguinho. Aí o Bip Bip pegou o mecanismo lá do Lobobom e tentou jogar um caldeirão. Enquanto ele faz foguinho, nós vamos dar um jeitinho. Ora, um tiro à toa, a pontaria não foi boa, eles não acertaram. Só que o Bip Bip teve uma ideia. Lobobom, nunca me porá a mão. Ele foi provocar o Lobobom. Ah não, vou lhe mostrar. Pode parar, estou salvo. Bem na mosca do meu alvo. Aí eles acertaram o caldeirão nele. Pode ir embora, Condor. Leve de nós paz e amor. Puxa vida, muito obrigado, pessoal. Rimou aqui, né? Condor com amor. Bip Bip. Aí eles estão levando ele para o alto de uma montanha, depressa. Aqui nesta subida vamos levar você a um ponto de partida. Subida com partida. E ele conseguiu voar. Assim fica tudo mais fácil. Adeus. As historinhas são curtas. Todas as historinhas do Bip Bip são bem curtas. Aqui ele pegou. O Lobobom pegou o Bip Bip. Não me importo com o condorzinho. Meu prato favorito é Bip Bip. E não tentem truques, hein? Ou será o fim para você. Aí o condor jogou uma pedra no Lobobom. Adeuzinho, meu amigo. Se precisar de um favor, conte sempre aqui comigo. Podemos dizer assim, que apesar de toda a força, é o bem que ganha no fim. Então, assim, essa é uma historinha bem curta, é o padrão, historinhas curtas, mas para mostrar a diferença, né? Como que tem tanto diálogo aqui, diálogo que não existe nos desenhos animados, a mudança de nome dos personagens, né? No caso, o Coiote virou o Lobobom, e assim, tem todas essas diferenças em relação ao desenho. Aqui a gente tem uma propaganda da Fanta. Outra historinha, tá vendo? Com duas opções de títulos. Quem acha devolve ou Lobo Ladrão de Carteira. Aí assim, eu não vou ficar lendo, mas é tudo nesse esquema rimado. Vou passar aqui rapidinho. Uma propaganda de um gibi do Patolino. Qualquer hora eu vou fazer, eu tenho vários gibis. Assim, não são tantos também, porque não foram publicados tantos. Mas eu tenho vários gibis do Patolino. Aqui tem um outro personagem, o Gravatinha. O Gravatinha ele parece muito com o Leão da Montanha, só que o Leão da Montanha ele é rosa, né? É um outro personagem que aparece assim nos gibis do Bip Bip. Mas também é uma historinha curta. Aqui outra historinha, tá vendo? A Casa Mal Assombrada ou de como um fantasma pode estragar um jantar. Duas opções de títulos. Eu não vou ficar lendo, mas é tudo nesse esquema, as historinhas rimadas. E aqui a gente tem a última historinha, nesse caso aqui não tem dois títulos, é um título só. E esse é o gibi da editora Ebal. Aqui atrás tem uma propaganda da Coristina. Assim, e os gibis eles são gigantes. Eu vou pegar um gibi normal aqui da Disney, tá vendo? Olha a diferença de tamanho de um gibi da Disney, que é um gibi de um tamanho, é o formatinho, né? É um gibi, esse gibi da Ebal, ele é bem grandão. E o gibi aqui também da editora 3, ele é bem, é assim, o mesmo tamanho da editora Ebal, tá vendo? É um gibi enorme, né? Eu acredito que é maior um pouquinho que o formato americano. Esses gibis da editora 3, pelo menos esse almanac aqui, ele tem uma curiosidade, um desgaste na capa. Aqui não veio duas opções de título, só que as primeiras páginas ela tem uma coloração toda especial, e esse papel aqui ele tem uma qualidade bem melhor do que o papel da editora Ebal. Ele parece um papel de revista, só que
a gente vai ter, tá vendo? São várias historinhas curtas do Bip Bip. Só que vai chegar num ponto aqui que esse papel especial, com essa coloração especial, outra historinha, ele vai acabar. Tá vendo? Terminou aqui. A partir daqui, ó, engraçado que, tá vendo? Parece literalmente eles juntaram as revistinhas antigas. E aqui o papel, a qualidade do papel já cai drasticamente. Aqui já é um papel jornal bem tabajado. Então, esse almanaque, como eu não tenho os gibis, as edições regulares da Editora 3, eu não posso afirmar, mas parece que eles pegaram, tipo assim, edição número 1, edição número 2, e meio que colaram, né? Eles só fizeram uma capa diferente. Tá vendo? Aqui, olha, vem outra introdução também, tá vendo? Provavelmente aquela foi a edição 1, edição 2, essa aqui provavelmente é a edição número 3 da edição regular. Por isso que eu nem tô correndo tanto atrás de conseguir esses gibis da edição regular, porque tá praticamente tudo aqui. É mais fácil comprar o Almanac 2 ou o Super Almanac. E o que nos leva a ver que isso aqui foi apenas uma sobra de estoque dos gibis é o que? Tá vendo? Não tem uma contracapa com propaganda. Aqui também não tem. E aqui também não tem. Provavelmente aqui eles pegaram as 3 primeiras edições e colaram, tá vendo? Nessa versão assim eles só colaram. E apenas a edição número 1 tem esse papel. Provavelmente a edição número 1 da série regular tem esse papel com uma qualidade melhor. Então essa curiosidade aqui. Então eu acredito, na minha opinião, que o Almanac Bip Bip número 1 reúne as 3 primeiras edições do Bip Bip regular da Editora 3, que foram 7 edições. Aí depois saiu o número 2, Almanac número 2, e depois o Super Almanac. E como o intervalo de tempo foi muito curto, as 7 edições regulares saíram em 85. Esse primeiro almanac também saiu em 85, o número 2 em 86 e o Super Almanac em 86. Então provavelmente o Almanac e o Super Almanac foi para queimar estoque das edições regulares. Assim, é o que eu acredito que aconteceu, mas eu não posso afirmar isso. A Editora Ebal não, né? A Editora Ebal foram só as edições regulares. Bom, é isso, pessoal. Mais uma curiosidade, mais um gibi. Bem difícil de se encontrar. Espero que tenham gostado.